Pessoal, meu primeiro curso online, o Ofício de Historiador para Mark Bloch, já está no ar. Ele é uma explicação didática e detalhada de todos os principais pontos do livro Apologia da História ou o Ofício de Historiador do Mark Bloch. Aquela leitura obrigatória para quem está começando o curso de História. E o curso tá baratinho, tá? Só R$ 29,90. Eu trago mais detalhes nos comerciais desse episódio, então não sai daí. Você está ouvindo o História FM. Mark Bloch, um dos historiadores mais influentes do século XX. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar sobre esse assunto, mais uma vez aqui conosco, o professor Jorge Guimarães, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, seja muito bem-vindo novamente, fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Boa noite, boa tarde a todos, bom dia. Meu nome é Jorge, sou professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro e fiz a minha tese sobre o Mark Bloch, né, sobre a trajetória dele, tanto intelectual quanto... enfim, a experiência de vida dele, né? E tô muito animado de estar aqui de novo com você, Iclis, pra gente trocar uma ideia sobre essa figura tão interessante. Então é isso, gente. Vamos conhecer quem foi Mark Bloch, o que ele escreveu e um pouco sobre a vida dele e por que ele é tão influente, afinal de contas, depois que eu der um recado pra vocês. Gente, eu tô muito orgulhoso de falar pra vocês que finalmente o meu primeiro curso online tá no ar. É um plano que eu tinha desde 2018, mas só agora eu me sinto seguro de que eu ia conseguir fazer um produto bom para vocês. E o curso se chama O Ofício do Historiador para Mark Bloch. Um curso com quase 3 horas de duração, 5 aulas divididas em 19 vídeos, fora os vídeos de introdução e conclusão, que daí daria 21, né? Onde eu faço uma análise detalhada de todos os tópicos mais relevantes do livro Apologia da História ou o Ofício de Historiador do Mark Bloch. E é um curso de acesso vitalício, onde todas as aulas estão gravadas, então você pode assistir quando você quiser. Se você não sabe quem é Mark Bloch, você vai saber ouvindo esse episódio de História FM, vai saber a história por trás desse livro. Mas o que muita gente não sabe é que em muitos cursos de história, esse livro, ou ao menos parte dele, é dado como leitura para a galera da primeira fase aprender sobre como é o trabalho dos historiadores. Meio que é esperado que todo mundo que faz história leia esse livro algum dia. Só que a galera, no começo do curso, às vezes tem dificuldade de entender a linguagem dele, porque é um livro da década de 40, às vezes o pessoal acha que a escrita é um pouco maçante, especialmente agora que a galera tá viciada em tela e tem mais dificuldade de ler. Eu incluso, diga-se de passagem, não tô me tirando fora dessa. Fora que Mark Bloch faz muitas referências que a galera não entende no começo do curso, porque ainda não tem experiência, né? Pra gente que tem anos de academia, ler esse livro de novo é bacana, você entende muito mais e tal. Pra quem tá começando, ele pode ser meio pesado. E é por isso que eu fiz esse curso, que tá na plataforma brasileira chamada QFI, que é pra ajudar a qualquer pessoa que quer entender melhor esse livro. Então, se você é um estudante do ensino médio que quer fazer história, se você passou no curso de história e quer se adiantar nos estudos, se você começou a graduação e precisa entender melhor esse livro, se você já é formado e precisa ler de novo, se você tem algum processo seletivo para fazer que tem que ler esse livro, mas tem muita coisa para estudar e não vai dar tempo de ler todos os livros do edital, ou se você é um entusiasta de história, aquela pessoa que diz, eu amo história, eu queria fazer o curso, mas eu fui estudar direito para ganhar dinheiro, sabe? Coisa que eu já ouvi algumas vezes, com direito, com odontologia, com engenharia, enfim. Então, se você é uma dessas pessoas, ou se você se encaixa em qualquer uma dessas descrições, esse curso foi pensado para você. O link para compra está na descrição desse episódio. E vocês acham esse link também no meu Instagram, que é @obrigahistoria, tanto do link da bio quanto dos destaques. Tem um destaque curso lá no meu perfil do Instagram, vai estar sempre lá o link. E a galera que colabora com R$10 por mês em apoia.se/obrigahistoria tem acesso nesse momento ao cupom que dá 25% de desconto do curso. Esse cupom fica no ar até 18 de maio, nesse domingo, até às 23h59. Hoje eu não vou ler o nome dos novos apoiadores para os comerciais desse episódio, porque senão esse comercial vai ficar muito gigante. Mas na semana que vem eu vou ler o nome de todo mundo que está acumulado. Vai ser um episódio bem legal sobre parte da história da Argentina no século XX. Então fica de olho. Corre lá, que esse curso está bem bacana, bem didático. E se ele der certo, outros cursos virão. O próximo até já está decidido, mas eu não vou dar spoiler por enquanto. Beleza? E se você fizer o curso e gostar, vai lá no meu Instagram, comenta em algum dos posts sobre o curso, deixa eu ficar sabendo o que você achou, beleza?
Pessoal, vocês têm noção de quão difícil é conseguir trabalhar com divulgação científica, especialmente nas ciências humanas? É por isso que a gente faz crowdfunding, faz curso, vende coisa online, mas de vez em quando alguma marca acredita no que a gente faz e patrocina a gente. E esse é o caso da Insider, que patrocina o História FM há mais ou menos um ano. As Act Shirts da Insider, elas não desbotam, elas desamassam no corpo, não esquentam tanto quanto outras roupas, deixam o sol evaporar, são bem macias ao toque, o que pra mim, que sou autista e tenho muita sensibilidade tátil, é uma mão na roda. Enfim, o custo-benefício no longo prazo é gigante. Eu já falei várias vezes aqui e eu insisto, vale muito a pena comprar a Insider e é muito fácil fazer propaganda para eles porque eu já era cliente da Insider há um ano antes deles começarem a me patrocinar. E comprando com a Insider, com o meu cupom de desconto, você não só leva as camisetas mais confortáveis do mercado, como ainda mostra para a marca que vale a pena continuar apostando nesse programa. E já que eu falei de desconto, qual é o cupom? Tem dois jeitos de usufruir o cupom. Ou você entra no site da Insider pelo link que está na descrição do episódio, que aí o cupom já está aplicado automaticamente. Ou se você entrar no site por outro link, você usa o cupom HistóriaFM, tudo junto, e na hora de fechar a compra você ganha 15% de desconto. Então corre lá, porque depois de comprar a Insider, você não quer voltar atrás. Do francês Marc Bloch, né? Eu duvido que alguém passou pela faculdade de História sem ter escutado a Apologia da História, escutado o nome de Marc Bloch ou lido algum trecho de Apologia da História naqueles cursos de Teoria da História, Metodologia de Ensino e etc, né? Eu duvido. Esse aqui é um episódio um pouquinho diferente daqueles episódios biográficos que eu normalmente faço, porque nos outros normalmente eu tô falando sobre os episódios da vida de alguém, mas aqui a gente tá falando de um intelectual, né? Então esse episódio vai tentar equilibrar a vida do biografado, né, com o que ele produziu, o que ele escreveu e tal, que eu já fiz isso uma vez num episódio muito antigo sobre o Edward Thompson, mas enfim, a gente precisa de um pouco de biografia para situar o público, então eu queria começar te perguntando quem era Marc Bloch, né? Pensando aqui nos seus anos iniciais, a família, onde é que ele nasce, influência familiar, pelo menos até o início dos estudos dele sobre história e tal. Então, o Marc Bloch, ele é interessante a biografia dele, a gente já destacar principalmente as figuras masculinas que foram muito influentes na trajetória dele, né? Que o Marc Bloch, enfim, para início de conversa, ele passou a vida dele no momento em que a história da França, ela foi muito pulsante, né? No sentido que ele viveu a infância, no caso Dreyfus, e passou pelas 2 guerras mundiais, né, e termina a sua trajetória dele ali na Segunda Guerra Mundial, né, então já é um elemento que traz um certo grau de relevância, né, mas especificamente sobre a família dele, ela tem um detalhe que eu acho que me chama muita atenção, né, ele vem de uma família que tem origem alsaciana, né, e uma família de judeus, e isso não é qualquer coisa, nesse contexto da França, da Terceira República, né? E é justamente ali que a gente vai encontrar muitos pontos de tensão na nação francesa, né? Enfim, então a família dele, como eu comentei, ela é alsaciana, né? O documento mais antigo da família que eles tinham registro datava de 1793, do bisavô dele chamado Gabriel Bloch. Por que é interessante isso? Esse documento, vamos dizer assim, o documento mais antigo da família Bloch é justamente o bisavô dele falando de uma disputa, de uma carta escrita numa guerra contra os prussianos, né? Então a gente já começa a observar esses debates sobre cidadania francesa, nacionalismo, sobre a questão do antissemitismo, perpassando a trajetória da família. O avô do Marc Bloch também era professor, né? Também mais um detalhe que vale a pena mencionar, ele foi o primeiro aluno judeu da École Normale de Colmar, né? E deu aula sobre assuntos hebraicos, né? E quando da derrota da França na Guerra Prussiana, ele reagiu tendo problemas de saúde, né? Ele se queixava muito de ter que lecionar alemão. E, enfim, chegou um ponto que ele teve um ataque cardíaco e se aposentou, e logo depois dessa aposentadoria forçada ele veio a falecer. E o pai do Marc Bloch é uma figura bastante conhecida no cenário francês, que era o Gustave Bloch, também historiador, né, formado em filosofia na École Normale, mas um historiador que foi professor de estudos clássicos, né, e no final da carreira ele deu aulas na Sorbonne. Um pouquinho antes da aula na Sorbonne, ele foi também professor em Lyon, que foi justamente no momento em que nasce
conhece o Bloch. Então eu trago essas figuras, né, nesse sentido já de começar a destacar elementos que vão ser importantes na trajetória do Marc Bloch, né? Uma família, então, judia, né, liberal e patriota, né? Bem mais ou menos ao clima da época que viviam os judeus alsacianos, né? No sentido de que na década de 1870, né, quando eles se veem desterrados pela guerra, né? Um detalhe que eu esqueci de mencionar foi que a família o Gustave Bloch optou por sair da Alsácia e ir para Lyon justamente para manter a cidadania francesa. Então, desterrados, eles reforçam esse apelo ao nacionalismo francês, enfim, é uma ideia nacional levemente afastada dessa questão do judaísmo. E isso tudo a gente vai observar que ao longo da vida do Bloch ser reforçado a todo momento. Ele dizendo que ele é francês antes de tudo. Uma coisa então que parece vir de família. Outra questão importante foi que o Marc Bloch ele estudou na École Normale Supérieure, que é um instituto de ensino superior, né? Que no momento em que ele estuda foi assimilado à Universidade de Paris, mas que é muito reconhecida por ser uma instituição que mantinha um espírito crítico e de livre pensamento, né? Então é uma coisa que vale chamar a atenção. Outro detalhe importante nesse primeiro momento, né, nesse primeiro mapeamento do Bloch, é o fato de que essa infância e juventude dele, início da vida adulta, ele vive ali nesse momento da Terceira República Francesa, então vindo de uma família de historiadores e vivendo um momento em que a história, ela tinha um certo privilégio institucional e político na França. E quais foram as primeiras influências intelectuais dele? Como é que essa influência aparece do trabalho dele futuramente? Então, o Marc Bloch tem várias figuras assim que ele destaca, né, como ídolos, sejam intelectuais ou políticos, né? Primeiro que é interessante da gente falar é o Jean Jaurès, que foi um filósofo, né, e também chegou a ser deputado durante a Terceira República, né? Mas o que é interessante, ele é conhecido como um filósofo socialista, né? Mas o que chama a atenção do Bloch, no caso do Jaurès, na verdade, foi o fato dele defender Dreyfus, no caso que provavelmente a gente vai falar mais pra frente, né? Ele vai ser uma figura de admiração do Bloch, porque ele vamos dizer assim, o grande símbolo da época para o Bloch, da figura de um intelectual engajado, né? Uma pessoa, então, que trabalha, vamos dizer assim, a serviço da nação, e sem deixar a sua erudição de lado. A gente pode destacar também Henri Pirenne, né, que era um historiador também, acho que a grande maioria dos ouvintes deve conhecer, né, no sentido de que ele defendia uma história que ultrapassasse os limites do nacional e também as barreiras temporais, essa divisão de Idade Média, moderna e contemporânea, o que seja. Mas, assim, uma influência mais direta no trabalho do Marc Bloch, a gente observa em duas figuras, né, primeiro de um geógrafo chamado Vidal de la Blache, que é conhecido também um dos grandes geógrafos da história da França, né, que defendia a ideia de uma geografia humana que fosse ancorada no presente. Então, muitas coisas que a gente vai observar, principalmente na apologia da história, né, do Bloch, a gente observa uma influência direta do pensamento do Vidal de la Blache, né. E outra influência dele importante é que ele era o diretor de uma revista chamada Annales de Géographie, que é justamente a inspiração do batismo dos nossos análises, né, das análises de histoire social e econômica. Né? Então, a adoção do nome da revista dos análises, como a gente conhece, vem, na verdade, já de um sucesso editorial dessa revista de geografia do Vidal de la Blache. Né? E a outra influência, talvez a maior, que a gente nunca pode deixar de citar, foi do sociólogo, né, Émile Durkheim, enfim, que é conhecido como o pai da sociologia na França. Né? Então, a gente observa ali com Durkheim uma crítica ao que a gente chamaria do positivismo, a defesa de um método comparado como muito benéfico a uma ciência social, a ideia de você, nos artigos de revista, você combater em nome de sua disciplina, essa preocupação de demarcar o que é a sua disciplina, né? Então, o Durkheim, ele é uma grande inspiração. E aí, nesse contexto, um discípulo de Durkheim, François Simian, vai ser responsável por agitar o cenário da história
história, né, num debate com outro. O Simon, ele era sociólogo, né, mas ele debate com um historiador chamado Charles Senoboz sobre justamente a legitimidade da história. Então o Bloch, dentro desse caldo aí cultural, intelectual, vai passar seus anos de formação. Tá? Também eu achei legal dizer que o Bloch, quando estava se formando em história, ele vai passar uma temporada na Inglaterra e uma outra na Alemanha, e também vai ter um contato um pouco mais próximo com outras tradições historiográficas. Marc Bloch era um cidadão francês em uma época que permitiu a ele presenciar eventos importantes para o país, como foi o caso Dreyfus, a Primeira Guerra Mundial, da qual ele participou, inclusive. Então eu queria saber se você poderia mencionar o impacto desses episódios importantes ali daquele período na vida dele, ou talvez na forma dele ver o mundo, enfim, e em particular o papel dele na guerra, né? Enfim, como é que foi a atuação dele na Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Então, o caso da Dreyfus, né, ele foi, como eu já comentei, ele foi muito impactante na juventude do Marc Bloch, né? Ele acontece quando o Marc Bloch tinha 8 anos e tem a sua conclusão, vamos dizer assim, quando o Marc Bloch tinha 20 anos de idade. Então a infância e a juventude dele foi toda perpassada por essa polêmica, né, de um capitão, do capitão Dreyfus, que foi acusado de alta traição ao Estado francês, né, baseado em um documento que, ao longo do processo, se provou uma falsificação. E mesmo tendo sido provada a falsificação, o processo continua. Então, esse caso ele é emblemático na França porque ele vai expor as feridas, uma ferida que estava aberta, né, que era justamente a do antissemitismo ali naquele país, né. E aí o interessante que para a gente traçar uma relação do Bloch com esse caso, né, da relação da produção dele com esse caso, a gente observa como que o Bloch, ao longo de toda a sua trajetória acadêmica, ele foi fascinado por procedimentos judiciais, por essa questão de você considerar os boatos, as falsificações, as mentiras como uma fonte, como um documento, e problematizar o porquê daquelas mentiras também era uma questão importante para ele, né? Então, talvez daí do Dreyfus, né, toda a vivência dele desse caso, vem aquilo que a gente chama de uma metodologia crítica das fontes, dos documentos, que ele vai aprimorar ao longo da sua carreira. Né? E sobre a Primeira Guerra Mundial, o Marc Bloch ele foi um combatente, né? Ele teve uma participação deveras ativa, né? Ele foi destacado como sargento em 1914, ficou um tempo na reserva e viveu a experiência, vamos dizer assim, padrão, clichê de um combatente, né? Essa alternância entre momentos de muito tédio e de inação, com aquele momento em que ele vai para frente de batalha e vive os extremos, né? A barbárie, a violência, a olhos nus. Então é muito interessante observar o Marc Bloch, ele escreveu um diário, né, durante a experiência dele enquanto soldado. Interessante ver a análise que ele tem, né? Porque como ele começa afastado, ele vai observar, já se formando em história, né? Vai ter uma observação um pouco, vamos dizer assim, sociológica do evento, né? Vai falar da chefia débil, da falta de equipamentos para as tropas, né? Então ele vai começar a mapear alguns problemas que ele vai observar. Em agosto, ele vai ser convocado à frente, né? Só que ele já chega na frente no momento de uma retirada que vai acontecer nas Ardenas, né? Então ele não vai entrar em combate direto. Isso vai acontecer somente em setembro. E a descrição dele que ele faz nos diários de setembro são impressionantes, né? Porque ele tem lapsos de memória, ele não sabe se passaram 2 dias ou 5, não sabe muito bem o que aconteceu, né? Então você vê o impacto daquela violência no psicológico, né, de um indivíduo. É muito interessante. E aí eu comentei que ele vai passar pela experiência completa porque o Bloch, assim como boa parte dos franceses que viveram a guerra, ele foi ferido algumas vezes, né? Ele foi, nesse início ele foi ferido no braço. Logo depois ele vai adoecer, vai pegar febre tifoide, né? Que a gente sabe que foi uma grande questão ali na vida das trincheiras. Vai ficar meses afastado do combate. E quando ele volta, ele vai chegar a ser baleado na cabeça, né? É um relato impressionante que ele dá, de que ele toma um tiro na cabeça e aguarda 2 minutos para pedir atendimento, porque ele sabia que se ele sobrevivesse ao longo de 2 minutos, ele não morreria lá. Então,
tem todo esse drama, né, que envolve a experiência dele na Primeira Guerra Mundial. E aí, quando ele chega a passar alguns meses no combate na África, na Argélia, né, em 1916, em 1917 ele volta e é elevado ao cargo de capitão, né, e aí a sua participação termina, né. O que é interessante observar sobre essa trajetória dele na Primeira Guerra Mundial é que ela vai trazer reflexos na prática dele enquanto historiador, né? Mas nesse momento eu acho legal dizer que ele, enfim, quando termina a guerra, ele tinha 32 anos, 4 condecorações, que ele vai se orgulhar muito no testamento dele final, né? Que ele escreveu alguns, mas no último ele vai citar essas condecorações, ele vai ter muito orgulho, então, de ter lutado pela pátria dele, né? Mas vai ser um conflito que vai deixar marcas na vida dele, né? O filho dele, Etienne Bloch, escreve numa biografia um relato de um episódio que vale a pena a gente mencionar aqui. Ele estava com o pai, saiu com o pai para fazer compras e foram a uma loja e estava tendo a troca de manequins, né? E aí, quando o Marc Bloch viu a cena dos manequins empilhados e desmembrados, né? Ele teve um colapso nervoso, porque lembrou imediatamente da experiência nas trincheiras, né? Então, isso acho legal da gente dizer para reforçar o quão impactante foi essa experiência na vida dele. E como é que foi a inserção dele como professor no ensino superior francês? Onde é que ele dava aula exatamente e tal? Então, o Bloch, ele estava se formando ali em História um pouquinho antes da guerra, né? E ele, a início de conversa, ele foi bolsista da Fundação Thiers, né? Que é uma agência de fomento, vamos dizer assim, aos moldes das nossas brasileiras, mas um pouquinho turbinada, se a gente pode dizer isso, né? Porque era um programa de residência acadêmica para a conclusão do doutoramento, né, no Centro de Estudos Humanistas. Então ele tinha apoio financeiro, tinha possibilidade de ter um intercâmbio cultural, e justamente nesse momento que ele vai passar uma temporada na Alemanha, né, vai ter a oportunidade de participar de alguns congressos fora da França, né, e vai começar a desenvolver os seus estudos de história econômica, né, entre os séculos XII e XIII na França. Depois desse momento de bolsista, ele foi professor de alguns liceus, né, em Montpellier, em 1912, 1913 em Amiens, e em 1914 eclode a guerra, né? Então essa trajetória dele profissional vai fazer uma pequena pausa, né? E ela retorna em 1919, quando o Bloch vai ser nomeado professor na Universidade de Estrasburgo. E essa experiência em Estrasburgo, ela é muito relevante na vida do Bloch, né? E na vida da historiografia francesa, a gente pode dizer assim, né? Porque essa universidade tinha voltado, assim como a região da Alsácia e da Lorena, tinha voltado para a mão dos franceses, né? Então, era uma universidade antiga, porém nova, né? Porque toda uma administração nova estava se estabelecendo, um currículo, né? E nesse sentido, isso foi muito importante para Marc Bloch, né? Porque ele tinha uma certa liberdade, uma certa autonomia intelectual para refletir sobre a história, né? Para começar a sua carreira de uma maneira bastante sui generis, né? Enfim, porque ele dava algumas disciplinas, né, oficialmente, só que o corpo discente era formado de muitas pessoas que muitas vezes sequer falavam francês, então ele dava aula de francês no início, né? E além disso, muitos professores novos foram nomeados para aquela universidade, né? Então ele teve contato com muita gente ali, né? A grande amizade dele, né? O Lucien Febvre, ele conheceu, né, nesse momento em Estrasburgo, né? A gente pode destacar também o Lefebvre, o Haboach, enfim. Então, foi que se criando ali, vamos dizer assim, uma patotinha muito interessante, de pessoas que seriam grandes nomes do mundo científico acadêmico da França nas décadas seguintes, né? Justamente por estarem na Universidade de Estrasburgo. Então, por que Estrasburgo, então, tem essa importância? Como era um lugar de uma nova administração, eles tinham essa autonomia intelectual, então era propiciado a eles a oportunidade de alguns encontros, de organizar congressos, debates, discussões afastados da opressão da Universidade de Paris, né, principalmente da Sorbonne, né? E, além disso, eles contavam com um financiamento maior do que de universidades tidas como marginais, né? Afinal de contas, se tratava de retomar aquela região. Então, foi possível começar a publicar muito bem no início assim, da vida acadêmica dele. Ele conseguiu recursos para publicar, por exemplo, Reis e Servos, né? Que é um livro
importante dele. Então, o Bloch ele viveu nessa onda perfeita, vamos dizer assim, para se refletir sobre uma certa inovação historiográfica. Marc Bloch é considerado um dos maiores historiadores de todos os tempos, seja pelas suas inovações técnicas e metodológicas, seja pelo seu fazer histórico, que é muito misturado com seu fazer político. Nesse bloco eu quero falar da fundação da revista Anal, mas antes eu queria falar sobre a perspectiva de história comparada que o Bloch adotava e inclusive guiava parte do trabalho dele, né? E isso me leva a falar sobre a ideia de método regressivo, que alguns acadêmicos atribuem a ele, de tentar imaginar como questões de uma época se apresentavam em um passado mais distante e tal. Você pode explicar essas coisas pra gente? Qual a relevância disso pra história? Que historiadores foram influenciados por essas metodologias? Se você acha que isso é algo que ainda está em voga, os caiu em desuso, enfim. Sobre o método comparado, né? Marc Bloch é conhecido como não um pioneiro, né, mas um forte entusiasta do método comparado, né? E ele começa a desenvolver esse pensamento sobre, assim, talvez o artigo mais famoso dele sobre isso seja um que ele escreveu em 1928, né, chamado Por uma História Comparada das Sociedades Europeias, né, que foi um trabalho que ele apresentou no Congresso em Oslo. Então, tem um quê de engajamento ali interessante em prol, em defesa do método comparado. Então ele vai dizer que o método comparado ele seria uma ferramenta muito importante dentro da que a gente chamaria de humanidades, né? Porque através da comparação seria possível encontrar o original e o diferente. Então, ele dá alguns exemplos, assim, por exemplo, por que a gente costuma comparar o Estado carolíngio com os visigodos e não com os merovingios? Talvez a gente ganhasse mais com essa troca, né? Ou então ele fala da questão do cercamento dos campos na Inglaterra, né? Que ao invés de a gente comparar só dentro do contexto inglês, a gente trazer essa comparação para uma outra realidade dentro da Europa continental talvez fosse mais interessante, porque justamente através da comparação você encontraria o original de cada realidade. E aí, para defender essa possibilidade de comparação, ele vai propor para os colegas historiadores, sociólogos que estavam participando ali daquela reunião a ideia de produzir inquéritos colaborativos, né, questionários coletivos. Então, seria um roteirinho ali de perguntas que seria espalhado a princípio pelo mundo europeu, né, para facilitar, então, o trabalho de pesquisa e produção dos historiadores pela Europa. E o interessante é que esses inquéritos colaborativos eles vão aparecer nas primeiras edições dos Anali, algumas propostas de pesquisa coletiva. E mais em outro momento da revista, né, principalmente com Brodel, na chamada segunda geração, isso também vai ter uma força importante. Sobre o método regressivo, eu acho que também é uma proposta do Marc Bloch muito interessante. Essa insistência que ele tinha na ligação entre o presente e o passado. De novo, ele não vai ser o pioneiro nesse tipo de pensamento, mas será um entusiasta. Então, daí dessa ideia do método regressivo é justamente o que você comentou, né? Partir da pergunta de um problema do presente para o estudo do passado. Então, pouco eu comentei isso da influência do Vidal de la Blache, mais ou menos essa mesma proposta ele fazia para a geografia, né? Você observar um território no presente e daí deduzir uma certa trajetória, uma certa série de questões que podem ter passado por ele. Então, é justamente isso. Esse método ele vai propor que o historiador comece a sua análise do presente e vá retrocedendo no tempo, investigando as causas e os contextos históricos que levaram aos eventos atuais. Então, o presente ele tem essa força, né, esse impacto de oferecer pistas e evidências para a compreensão do passado. A gente pode dizer aqui, por exemplo, de um dos clássicos dele, né, que é os Reis Taumaturgos, né? Ele vai tirar a ideia de pensar nessa crença, principalmente no campesinato medieval, no poder curativo dos reis, de uma experiência dele presente, nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. Ele vai ver a reação dos mutilados, dos feridos, uma certa crença de que os membros poderiam ser reconstituídos, recuperados, e vai rememorar essa experiência lá do medievo, da capacidade curativa dos reis. Então, o método regressivo ele é muito, na verdade, importante no pensamento de Marc Bloch. Enfim, eu acho que a importância desses métodos, né, para a produção do Bloch, mas para a historiografia como um todo, é que esse olhar do presente só pode ser dado pelo próprio historiador.
historiador, que vai produzir, né, o seu trabalho. Então, nesse sentido, a história ela se torna, de certa maneira, mais subjetiva, tudo bem, e mais ativa, mais engajada politicamente. Mesmo que afastada da política institucional, ela acaba carregando em si uma proposta que a gente pode dizer política. Mark Bloch era um historiador que focava menos no indivíduo e mais na sociedade, em comunidades, ainda que há quem argumente que durante a Segunda Guerra e a atuação dele na resistência francesa, isso possa ter mudado um pouco e tal. Para o público leigo, o fato de que existe essa separação para historiadores pode soar um pouco confuso, né? Então, eu queria perguntar se você pode explicar para a gente como essas diferenças de escalas são importantes para o trabalho dos historiadores e sobre como essas escolhas afetam os resultados, né? E se você acha que, de fato, o Mark Bloch se encaixa nessa descrição, né? De alguém que deixava o indivíduo de lado para pensar o coletivo e quando chega ali a Segunda Guerra ele começa a mudar um pouco, enfim, se você concorda com isso. Então, esse debate aí entre o individual e o social, a gente pode remontar ali a constituição das disciplinas justamente de História e Sociologia, né? Onde isso pensando no contexto francês, né? Seria o domínio do individual, enquanto a outra o domínio do social, né? Só que essa é uma separação, uma clivagem, como você comentou, que acho que ela ficou lá atrás, entendeu? Né? Então, o que seria essa clivagem? Qual seria o determinante? Qual dessas instâncias seria determinante da outra, né? Então, as ações individuais, elas alteram o curso das sociedades, ou as sociedades impõem, são ditadoras do comportamento dito individual, né? Então, essas duas instâncias estariam num conflito, né? Mas acontece que essa clivagem, essa disputa, ela, apesar de ainda existir um certo debate sobre isso, ela, de alguma maneira, ela já foi, vamos dizer assim, resolvida, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, o Norbert Elias tem um livro célebre, né, chamado A Sociedade dos Indivíduos, em que ele vai trabalhar essa perspectiva relacional, né? Nem a sociedade existe sem os indivíduos, nem o indivíduo pode existir sem a sociedade, né? O próprio Mark Bloch, né, já que é o tema da nossa conversa, ele questionava a rigidez dessa dualidade, né? Em vários momentos ele vai dizer que vai criticar essa separação entre social e individual. Mas acontece que, se a gente pegar, de fato, a produção do Mark Bloch, a gente pode também deduzir, assim, chegar à conclusão de que, de alguma maneira, o social foi um ponto de privilégio na produção dele, né? E aí a gente pode pensar em várias possibilidades para que isso tenha acontecido, né? Eu acredito, de certa maneira, que isso tem a ver com o estatuto científico da história à época. Ele estava tentando posicionar a história contrária a uma ideia de história que tinha esse quê de individualizar, no sentido de dizer que a nação francesa, que o francês tinha uma história especial, pensando aqui no contexto dos historiadores da Terceira República. Então, contrário a isso, ele vai, vamos dizer assim, e também talvez respondendo essas ideias de que os historiadores tinham esses ídolos do político, do indivíduo, ele vai propor uma história mais atrelada ao coletivo, ao que a gente chama de social. E também acho que a gente pode pensar também nesse momento em que ele está defendendo a ideia de que a história é uma ciência, né? E naquele momento a ciência social que se destacava era a sociologia. Então, ele propõe uma história social no momento em que a sociologia, vamos dizer assim, reinava. Então, eu acho que nesse sentido que o social acaba tendo um certo privilégio nas reflexões dele, né? Mas é importante dizer que ele nunca deixou o individual de lado, né? Na própria Apologia da História, o último capítulo, que é o capítulo que foi interrompido, ele estava aparentemente se direcionando a esse tipo de reflexão. Aqui a gente entra na criação da revista Anal. A gente já tem um episódio sobre isso, inclusive para quem está ouvindo esse e não sabe, a gente já gravou um episódio sobre a Anal, inclusive com o Jojo que está aqui conosco. Então a gente não vai aprofundar demais esse assunto, porque já tem outro episódio, só que a gente também não pode pular essa parte que é importantíssima na vida do Mark Bloch. Então, só para ter um resumo, para o pessoal se situar, por que a criação da revista Anal é tão lembrada
lembrada, tão celebrada como um passo importante para o avanço da historiografia no século XX? Eu acho que é porque a análise, o movimento da desanálise foi, de certa maneira, uma ruptura, né? No sentido de ser uma afirmação da disciplina e um impulso, assim, vamos dizer, rumo a uma ideia de uma pretensão científica. Então, se a gente pensar na historiografia da Terceira República, de novo, ela tinha um forte compromisso em defender o republicanismo na França, né, como um aspecto de identidade nacional. Então, a análise é uma ruptura nesse sentido. Esse apego ao ideal republicano já não é mais o tom da produção. E também, talvez, ela seja muito celebrada porque, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai conseguir, o movimento como um todo, através do nome, principalmente do Fernand Braudel, né, ele vai conseguir estabelecer uma ligação com o Estado francês, né, via instituições universitárias, via academia, e não via política. Então ele vai ser ligado ao Estado, mas não necessariamente ao governo francês, como foi anteriormente. Mas nesse sentido é importante também de relativizar, principalmente essa data mítica de 1929. Não foi em 1929 uma explosão, uma revolução que aconteceu, né? Ela vai passar por seus caminhos e descaminhos, a revista, né? Até o momento de uma consolidação, de uma pujança maior, principalmente a partir da década de 40, principalmente a partir da década de 1950. Também é importante a gente mapear esse caráter de inovação pensando que a gente está falando do contexto francês, porque se a gente reflete um pouquinho sobre a Inglaterra, sobre a Alemanha, né, que estão ali do lado, a gente está vendo outras tradições historiográficas se constituindo, se fortalecendo, e que por muitas vezes sequer estão pensando em indivíduo, sociedade, como a gente comentou aqui, né? Enfim, mas a questão que é importante a gente reforçar é que, apesar da gente celebrar Marc Bloch e Lucien Febvre, a hegemonia dos análises só veio mesmo foi confirmada na geração do Braudel. Quando eu estava no mestrado, e essa história, inclusive, eu acho que ela se conecta com um pouco da tua resposta anterior, um professor passou pra gente um texto do Charles Langlois e do Charles Senobo. Aí depois da aula, sobre esses textos, no fim da aula, né, o professor perguntou pra turma assim, olha, né, a gente ouve falar que os análises fizeram essa coisa nova, revolucionária, deixando de lado o positivismo e não sei o quê, mas baseado no que vocês leram nesse texto, vocês acham que o que os análises estavam fazendo ali naquela época, na primeira metade do século XX, é tão diferente assim do que o Senobo e o Langlois falavam no texto? E o pessoal ficou tipo, até que não, assim, não viu tanta diferença assim e tal. E, bom, talvez se dê porque esse professor era um dos pouquíssimos professores marxistas do departamento que eu tinha aula, e historicamente os análises não tiveram uma relação aí meio conturbada com os marxistas e tal, talvez por isso, mas de qualquer forma, eu queria te perguntar, assim, sobre a tua reflexão em torno disso, né, porque se fala muito sobre os análises como essa revolução da historiografia no século XX, mas os críticos apontam que, olha, parte do que os análises faziam, outras pessoas estavam fazendo em outros lugares do mundo. Então, isso aí é muito mais um sucesso de propaganda do que um sucesso de revisão historiográfica e tal. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, sobre essa disputa narrativa em torno do quão revolucionário ou não teria sido o trabalho inspirado por essa revista Análise. Tudo bem. Então, eu concordo em parte com o professor, né? Apesar de não ser marxista nem nada, mas enfim. Mas eu concordo em parte com ele no sentido de que existem permanências, né? Mas a gente também observa determinadas rupturas. Enfim, vamos lá. Sobre isso que ele comentou, né? De fato, a gente não observa uma grande mudança, principalmente no primeiro momento, mas eu acho sempre importante a gente pensar sobre aquilo que a gente poderia chamar de espaço de experiência, diálogo entre espaço de experiência e o horizonte de expectativa, né? Se é certo que o Bloch e o Febvre tinham uma ideia de inovação, uma ideia para a história, essa ideia ela vai esbarrar em termos práticos, né? O que eu estou querendo dizer? Eles tinham essa visão que eles queriam colocar numa revista. Para começar, para início de conversa, essa revista não teve o nome que eles escolheram. Quem escolheu o nome Análise Histoire foi o editor. E aí eles falaram, bota econômica, bota social, porque quando a gente bota social, cabe tudo, né? Então, já é uma um primeiro freio, vamos dizer assim, ao que eles estavam pensando, né? Uma outra questão que também é importante dizer é o seguinte, né? De novo, principalmente o Bloch, né? Um jovem historiador, o Lucien Febvre, ele tinha 10 anos a mais, né? Mas ainda assim, né,
São jovens historiadores propondo uma novidade. Mas quem é que vai colaborar para as revistas, né? São aqueles historiadores que estão colaborando para as outras revistas, para o inimigo, vamos dizer assim, né? Com aquelas ideias de história que nem sempre são a dos chamados pais fundadores do movimento. Então, nesse sentido, há quem defenda que a verdadeira inovação não está na revista em si, nos artigos da revista, mas no espaço, nos editoriais que eles escrevem, nas resenhas que eles fazem da produção francesa da época, né? É nesse momento que eles vão ter a autonomia, que eles vão ter a liberdade para defender os seus ideais de história, né? Por outro lado, também é importante a gente começar a separar as figuras do Marc Bloch e do Lucien Febvre, né? Ao passo que o Lucien Febvre vai ser esse cara que vai defender, justamente, ele tem o livro chamado Combates pela História, né? Essa clivagem, essa rivalidade, o Marc Bloch, ele vai se dizer tributário das gerações anteriores. Ele foi orientando do Charles Senobot, por exemplo. E então, a proposta que ele faz, o nome do livro Apologia, né, ou Introdução aos Estudos Históricos, vai ser uma menção direta à introdução do Gabriel Monod, por exemplo, da geração anterior. Em tese, seria a rival, né? Então, eu acho que é um pouco aquela ideia também da gente, daquele dito popular, né? Que a gente não pode jogar fora o bebê junto da água do banho. Então, assim, se o Bloch e o Febvre estão propondo uma inovação nesse sentido, de demarcar limites científicos, de demarcar uma seriedade, um trato com fontes específico e tudo mais, e a gente pode observar esses mesmos argumentos na geração anterior. O Langlois, o Senobot, o Gabriel Monod, o Lavice, eles acreditavam que estavam fazendo uma história científica. Eles acreditavam que eles tinham um método de trato de fontes que seria, por que não, definitivo. Acontece que esses caras, né, pensando aqui o Bloch e o Febvre, vieram depois dizendo, peraí, mas eles estão dizendo isso, mas ao mesmo tempo eles estão defendendo o ideal político, que é a república. Será que isso é certo? Será que a gente, em nome de um status científico, não tem que deixar isso de lado? Então, é uma questão bastante complexa, né, nesse sentido. Ambas as gerações, ambos os momentos, estão pensando em fazer ciência e, pensando aqui mais especificamente nos análise, a inovação ela tem um limite. Ela tem um limite editorial, ela tem um limite intelectual, um limite social, de você encontrar pares que estejam dispostos, que pensem da mesma maneira para promover essa inovação. É por isso que a segunda geração, chamada segunda geração, é melhor sucedida, né? Porque o Brodel, orientando do Lucien Febvre, vai ocupar esses espaços de poder dentro da universidade francesa e vai conseguir, então, levar a cabo tudo aquilo que era proposto pelo Bloch e pelo Lucien Febvre. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Marc Bloch foi, durante muito tempo, uma grande referência em Idade Média, europeia principalmente, né? Ainda que ele recusasse o rótulo de medievalista, e eu imagino que em alguns pontos ele ainda seja uma referência, né? Afinal de contas, ele é considerado um clássico, mesmo que alguns autores possam apontar pontos datados nas obras dele, que foram superados por uma historiografia mais moderna. A Idade Média, querendo ou não, avançou muito, então, apesar de tudo isso, a gente tem que falar sobre essa parte da trajetória dele e tal. Então, quais as principais obras dele sobre a Idade Média? A gente pode destacar, né, os Reis Taumaturgos, né, que é um dos grandes livros do Marc Bloch, né. Como eu já comentei, né, a partir de uma experiência do próprio Bloch, né, de observar os mutilados de guerra, ele vai começar a refletir sobre esse caráter curativo dos reis ali na Idade Média, né? Então, os Reis Taumaturgos têm essa proposta de explorar a relação entre a magia e o poder real na Europa medieval, né? Ele vai trabalhar também com o método comparado, comparando a experiência francesa, que a gente chamaria da França, com a Inglaterra, né? Como que nesses lugares os reis eram vistos como figuras sagradas, né? Capazes de realizar milagres, como curar as doenças através do toque das suas mãos. Esse livro ele é dividido mais ou menos em 3 partes, né? Na primeira, ele vai examinar o surgimento do mito do poder curativo dos reis, pensando ali no século XI e XII na França e Inglaterra. Num segundo momento, ele vai descrever esses rituais de cura, né? E a importância simbólica deles, né? Trabalhando com uma documentação muito interessante, né? Pictórica também,
sobretudo, né? E num terceiro momento ele vai analisar como que essa crença na magia real começou a desaparecer com o avanço da ciência e das mudanças culturais, né? Então vai ser criado um certo ceticismo que vai tirar dos reis esse suposto poder mágico. Outro livro que ele tem de muito fôlego é A Sociedade Feudal, que ele vai justamente analisar as relações humanas e os aspectos institucionais que caracterizam o feudalismo. E aí na sociedade feudal a gente observa justamente esse privilégio que ele vai conferir à história econômica e à história social. A história social, quando ele vai falar na primeira parte do livro do sistema de vassalagem, então da formação dos laços de dependência, né, na sociedade feudal, essa questão de desenvolver solidariedades e obrigações mútuas, né, entre o vassalo, né, e o senhor, né? E a segunda parte já com uma pegada mais econômica. Vai discutir muitas questões da terra, do uso da terra, né, da exploração, da organização das vilas, do papel dos camponeses, da economia agrária, das inovações tecnológicas também. Vai falar muito sobre a charrua, por exemplo. Então é um trabalho que vai também ser, de certa forma, um resumo da produção do Mark Bloch, porque vai dialogar com outras disciplinas, né, que é a sociologia, a antropologia. Aqui tem bastante destaque além da própria economia. Aqui a gente dá um salto temporal para a Segunda Guerra Mundial e eu queria te perguntar qual foi a leitura que o Mark Bloch fez sobre a queda da França e como isso afetou a relação dele com o Lucien Febvre, né, o contexto ali que se seguiu, e como foi a atuação dele na Resistência Francesa também, né? Daí eu já abro a brecha para você falar sobre a prisão dele, mas enfim, sei que é muito assunto, mas o que a gente pode falar sobre isso? Então, na Segunda Guerra Mundial, o Mark Bloch já era um historiador com uma bagagem nas costas, com um certo renome, né? E assim como na primeira, ele foi um testemunho da catástrofe, né? Foi um testemunho daquele evento. Então ele vai escrever um testemunho que está publicado em português chamado A Estranha Derrota, né? Que é tido como uma das grandes análises da derrota francesa em 1940 para os alemães. Então, para ele, nessa análise militar que ele vai fazer, né? Ele vai criticar muito, segundo a percepção dele, o fato de que os franceses vão lutar a Segunda Guerra, mas com os olhos, com a cabeça da Primeira Guerra Mundial, né? Então, nesse sentido, ele vai fazer uma crítica direta àquela linha defensiva, né? A linha Maginot, que a gente sabe muito bem que vai ser atropelada pelos alemães em 40 dias, né? Então, a França vai capitular muito rápido na Segunda Guerra Mundial e isso vai perturbar o Mark Bloch. Então, ele vai culpar a desinformação, a falta de preparo do alto comando, vai criticar muito a questão de distribuição. O Mark Bloch, nesse momento, enquanto capitão Bloch, ele era responsável pela distribuição de combustível, né? Então ele fica muito incomodado que ele faz, segundo o testemunho dele, os cálculos dele, faz a distribuição de um jeito e na prática acontece de outro, né? Então ele vai fazer um compêndio, né, de uma série de questões que ele acredita que vão ser responsáveis por essa derrota tão rápida, né? E ele não deixa de fazer uma meia-culpa, né? Pensando não só nele, mas na geração dele, que ele vai chamar de uma geração não engajada, né? Que teria sido tão impactada pela Primeira Guerra Mundial que, ao voltar à vida civil, deixaria de lado a política. E a política, então, acabaria sendo assimilada por aqueles mesmos velhos generais que foram responsáveis por tanta desgraça na Primeira Guerra Mundial. Então, ele vai descrever um certo arrependimento de não ter sido mais ativo politicamente. Então, ele está presente ali na derrota em 40, né? Vai também estar presente na famosa retirada de Dunkerque, né? Vai passar um tempo na Inglaterra, volta para a França. Nesse momento com a França derrotada e já dividida ali, né, entre a França livre e a França ocupada, ele vai passar um tempo na casa de campo da família, vai tentar lecionar, mas vai ser impedido pelo Estatuto dos Judeus, que se abate sobre a França, né? Que uma das primeiras determinações desse estatuto é justamente a proibição de que os judeus possam publicar na imprensa francesa e depois atuar na docência, né? Então ele vai ser proibido de dar aula. Ele recebe uma oferta para lecionar em Nova York e ele acaba não aceitando, porque no convite ele percebe que ele não vai ter como resgatar a família dele inteira. Então ele fala, ou vou com toda a família ou não vou. Então, por conta da mãe dele, de filhos mais novos, ele acaba ficando em território francês. E consegue um cargo na Universidade de Montpellier e leciona por lá durante um tempo.
Como você falou, nesse momento a gente começa a observar algumas rusgas entre o Marc Bloch e o Lucien Febvre. Essas disputas elas vão girar, sobretudo, né, em debates sobre a continuidade dos análises. Acontece que esse Estatuto dos Judeus proibiria Marc Bloch de publicar na revista. Então, Marc Bloch é defensor da ideia de que a revista, então, não fosse publicada. E o Lucien Febvre acredita que é uma ferramenta de combate importante à continuidade da revista. É um ato político a continuidade da revista. Então, ele propõe a mudança do nome da revista. E o Marc Bloch é muito resistente a essa ideia, né? Mas ao fim e ao cabo acaba prevalecendo essa ideia do Lucien Febvre, e a revista dos Annales ela muda de nome temporariamente. Ela começa a ser publicada como Mélange d'Histoire Sociale. E o Marc Bloch vai publicar nessa revista não com o nome dele, mas através de pseudônimos, né? O principal deles, Maurice Blanchard, que ele vai usar, né, usando as iniciais do nome dele. Então ele burla esse estatuto e publica na revista ali durante a Segunda Guerra Mundial. Logo ele perde também a oportunidade de dar aula em Montpellier. A família se muda para Fougères por conta do medo, né, da movimentação das tropas nazistas, né, que já estavam se preparando ali para defender o território francês, né, ocupado. E aí ele acaba se mudando para Lyon. E aí em Lyon ele vai entrar na clandestinidade, vai aderir ao grupo Franc-Tireur, e aí a gente começa a perder um pouco de informações sobre a trajetória dele. Na resistência, então, ele vai atuar no Franc-Tireur. Na experiência em Montpellier, eu esqueci de comentar, é muito provável que ele tenha já começado a dialogar com os resistentes. Existem indícios de que ele aderiu a uma célula da resistência que viria a ser um grupo chamado Combat. Isso porque membros da família dele depois aderiram ao Combat. E esse Combat era um dos tantos movimentos liderados e organizados pelo Jean Moulin, que é o resistente mais famoso, né, da França. Mas aí, voltando para Lyon, ele vai então aderir à clandestinidade, atuar nesse grupo, né, que tinha uma atuação mais intelectual mesmo, de produzir panfletos contra os nazistas, de tentar, vamos dizer assim, agitar ali a população local. Mas ele vai conseguir estabelecer algumas relações ali importantes, né, ao ponto de que teria sido prometido a ele, inclusive após a libertação da França, o cargo no Ministério da Educação, como ministro da Educação da França, né? E o Bloch tinha essa ideia de, assumindo esse cargo, promover uma reforma educacional, né? De mudar o currículo de história. E, enfim, comenta que uma das primeiras coisas que ele gostaria de fazer seria acabar com essa separação de idade antiga, média, moderna e contemporânea. E eu fico me imaginando como seria, né? Como seria se isso tivesse acontecido. Mas, enfim. Então ele se torna o chefe, acaba se tornando o chefe desse grupo da resistência, né? E usa o pseudônimo Narbonne. Só que nesse momento ali, em 1944, ele vai ser capturado. O sobrinho dele fazia parte lá do Combat de Montpellier. Vai ser capturado, torturado. Sob tortura vai denunciar o tio. E aí Marc Bloch vai ser preso, vai ficar numa prisão de Montluc, que foi a mesma prisão que o Jean Moulin ficou, que também passou os seus últimos momentos, e vai ser barbaramente torturado, né? Existe uma descrição de que ele tinha problemas pulmonares, né? E ele era submetido a banhos de gelo frequentes, né? Banheiro de gelo, mesmo com a saúde débil, mesmo sendo um indivíduo com mais de 50 anos já à ocasião. Enfim, vai encontrar o final da sua trajetória nesse momento, né? Logo após o dia D, né? E isso também é importante marcar, que ele seria o responsável por organizar o dia D ali em Lyon. Logo após o dia D, quando os alemães estão batendo em retirada, numa região chamada Saint-Didier-de-Froment, ele vai descer do caminhão junto com uma série de outros franceses prisioneiros e vai ser fuzilado, né, no dia 16 de junho de 1944. Aqui eu queria entrar na discussão sobre o livro Apologia da História ou O Ofício do Historiador. O que eu quero saber é como ele escreveu esse livro, porque eu já encontrei informações conflitantes, já ouvi informações diferentes de pessoas diferentes. Eu já ouvi que ele escreveu o livro entre 41 e 42 e parou para se juntar à resistência, e eu já ouvi que ele escreveu esse livro enquanto estava em cativeiro, sob a tutela dos homens do Klaus Barbie, mandando as anotações para fora em pedaços de papel. Você saberia explicar melhor pra gente como é que ele escreveu esse livro, afinal? Sim, a primeira informação que você leu, ela é a mais correta, né? Existe toda uma mitificação em torno desse engajamento do Bloch na resistência, né? Isso é uma coisa muito curiosa, né? A França é derrotada em 40 e ele entra na resistência mais ou menos em 43, né? 42, 43. Então ele fica 2 anos ali tentando sobreviver. Mas justamente a memória que se tem sobre o Bloch, né?
ela é muito defensora dessa ideia de mitificar a figura, né? Então, existe também gente que diz que o Mark Bloch morreu em campos de concentração, né? Não é necessariamente o caso, né? Eu achava que ele tinha morrido no campo de Lyon, inclusive. Tem escrito... Isso tem escrito em alguns lugares, tem em alguns artigos aqui brasileiros, mas ele foi preso em Montluc, muito perto ali do dia D, né? Então, foi torturado ali durante um tempo, se não me engano, por volta de um mês, e na retirada dos alemães ele foi fuzilado, né? Então, essa é a trajetória, né? Mas sobre a escrita do Apologia, né? Então, ele foi escrevendo ali mais ou menos entre 41 e 42. Então, naquele momento em que ele estava na casa de campo, que ele estava tentando dar aula em Montpellier, ali ele escreve em cartas para Lucien Febvre e fala, para me distrair, eu estou escrevendo um pouco sobre história, né? O que não tem de mito em todos esses relatos que a gente observa por aí, né? Ele, de fato, escreveu sem acesso à biblioteca dele, né? Os livros dele, as notas de pesquisa estavam em Paris e seriam posteriormente confiscadas, né? Outra questão que a gente tem também é o seguinte, eles, assim como todos nós, quando a gente vai escrever um artigo, ou a nossa dissertação, a nossa tese, né, a gente escreve rascunho em cima de rascunho. E acontece que, ao longo da guerra, esses rascunhos do Bloch foram parar em diversos lugares, entendeu? Alguma parte de apologia da história foi enterrada na casa de campo, né, e depois recuperada pela família. A outra foi enviada para alguns colegas que foram reunindo esse material, né? Então, a edição que a gente tem aqui no Brasil, ela foi um trabalho do Lucien Febvre com o filho Etienne Bloch, né, de reunir um pouco esse material, esses rascunhos, né? Mas tem uma outra edição que soma isso, comentários do Etienne e alguns outros rascunhos que foram parar nos chamados arquivos russos. Uma parte da documentação pessoal do Mark Bloch foi parar na União Soviética, né? E foi recuperada só lá na década de 50 para 60. Então, no caso, existe uma versão mais completa do que a que veio para o Brasil, é isso? Existe uma versão que é comentada pelo Etienne, que seria mais completa nesse sentido, porque ele vai falar aqui nesse parágrafo, no outro rascunho ele está dizendo aquilo outro e tudo mais. O que acontece é o seguinte, Iclis, a gente, você acho que tem a mesma idade que eu, a gente tem uma idade próxima, a gente estudou com uma edição que é da Zahar, né? Foi publicada pela primeira vez, se eu não me engano, em 2001. Sim, é a edição que eu tenho. É a edição que você tem, né? Da capa preta, né? Existe uma outra edição anterior que os nossos orientadores estudaram no início da pós-graduação no Brasil, que é da década de 80, que a gente percebe algumas diferenças, sejam de tradução, seja de anotações, existem algumas pequenas nuances, né? Mas eu tive contato na minha pesquisa com uma edição francesa, essa edição grande que eu estou te falando que o Etienne organizou, né? Faz parte de uma grande coletânea chamada Mélange historique, que reúne vários e vários escritos do Mark Bloch. Dentro desse melange tem uma versão de apologia, a introdução aos estudos históricos, né? E tem uma versão também da extrema derrota. Aí eu acabei não fazendo esse trabalho na minha pesquisa, mas os comentários do Etienne são muito interessantes, né? Porque o Etienne também acabou se formando, ele era advogado, mas também tem formação em história, né? Então ele acaba sendo uma figura muito importante na preservação e na divulgação da memória do pai. Então, acho que seria mais ou menos isso, então, Iclis. São manuscritos, então, que foram espalhados e reunidos principalmente pelo Lucien Febvre e o Etienne Bloch. Então, Mark Bloch, um francês, lutaria na Primeira Guerra Mundial. Então, começaria em 1914 e terminaria em 1918. Lutou com honrarias, né? E terminada a guerra, então, em 1918, neste período que vai existir, de 18 até 39, quando começa a Segunda Guerra Mundial, Mark Bloch passaria este tempo consolidando sua carreira acadêmica, sua posição acadêmica, enquanto professor, enquanto historiador, enquanto alguém que causou muita influência no estudo da história. Aqui eu queria te pedir para você explicar para os ouvintes quais os pontos que você considera mais relevantes sobre a apologia da história, né? Sobre divisão de capítulos, enfim. Então, a Apologia da História é um livrinho que faria parte de um projeto pessoal dele de um grande compêndio sobre história, então justamente seria uma introdução a esse compêndio que ele jamais escreveu, por conta do seu fim trágico. Então esse livro é dividido em 5 capítulos, não saberemos nunca se ele pensava em escrever mais, né? Então capítulo 1, a história, os homens e o tempo, capítulo 2, observação histórica, capítulo 3, a crítica,
capítulo 4, análise histórica, e capítulo 5 não tem título, né? Eu acho que cada capítulo desses ele carrega uma série de debates que são de extrema relevância, que resumem, de certa maneira, o pensamento do blog e, por que não, do Zanardi nessa primeira geração. Então ele parte de uma pergunta muito famosa, todo mundo que começa a graduação em História aqui do Brasil deve conhecer esse iniciozinho, né? Que ele diz que ele resolveu refletir sobre a história a partir de uma pergunta do filho dele, né? Papai, então me explica para que serve a história. Então, sendo desafiado pelo filho, ele se propõe a refletir. Então, tem uma série, como eu disse, uma série de coisas aparecem aqui que vale a pena a gente mencionar, né? Por exemplo, no primeiro capítulo, a história Os Homens e o Tempo, ele vai ter... a gente vai encontrar a célebre formulação dele, de que o historiador é tal como o ogro da lenda, né? Que ele vai farejar a carne humana. Então, onde tem homens, onde tem o humano, tem o historiador. Ele vai defender a ideia de que a história é uma ciência, e uma ciência, e também essa é uma outra formulação muito clássica, né, do Bloch, né, que a história é a ciência dos homens no tempo, no sentido, então, de que ele defende que a história ela é ciência, que a história ela é humana, ela é feita por homens e para homens, sobre homens, e que ela está em constante mudança. Essa ciência ela está se alterando ao longo do tempo. Ele vai denunciar a ideia de uma origem na história, né, da causa e da consequência, porque ele diz que isso vai implicar em julgamentos e o que não cabe ao historiador é julgar. Aliás, esse é o tema do segundo capítulo, né? O segundo capítulo, chamado Observação Histórica, ele vai justamente delimitar aquilo que a gente chamou um pouquinho atrás agora de método regressivo, né? Então, ele vai dizer que toda observação histórica ela é indireta e que o trabalho do historiador parte de uma demanda do presente do historiador. Ele vai dizer que o passado em si não muda, mas o conhecimento sobre o passado está sempre em progresso, está sempre em movimento. E que as fontes não foram feitas para o historiador. O historiador é o que vai ter um papel ativo na produção, na transformação de um documento X em fonte histórica. Então, tem esse papel subjetivo do historiador. O capítulo 3 ele vai falar sobre a crítica, né? Então vai delimitar, de certa maneira, as regras da crítica, né? Vai, por exemplo, discutir o papel de uma nota de rodapé, no sentido de que ela prova o que se diz, logo atribui à história o seu grau de cientificidade, né? Vai falar também do papel da mentira e do erro. E nesse sentido, por exemplo, ele se afasta um pouquinho dos metódicos, retomando ali aquela pergunta que você me fez há um tempinho, porque segundo as convenções, para aquela historiografia metódica ou positivista, como alguns dizem, um documento falsificado poderia ser descartado, né? E o Bloch ele acredita que ele tem que ser analisado. Por que se tornou necessário produzir um falso documento? Por que se torna necessária a mentira, né? Nesse sentido, mais uma vez, a experiência dele de vida, né, principalmente nas guerras, foram uma lição. Ele fala que às vezes a mentira na Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial, ele falava, a mentira às vezes ela tinha um papel de manter a moral das tropas elevadas, de você fazer com que eles se movimentassem de certa maneira. A mentira tinha um papel mais importante do que a verdade, né, que poderia acabar com toda uma movimentação. Então ele vai trazer isso para a discussão da história. Capítulo 4, ele vai trabalhar com essa ideia do método compreensivo, reforçando a noção de que cabe ao historiador compreender e não julgar os acontecimentos, né? Então ele vai trazer a ideia principalmente do juiz de instrução, né? Que o juiz de instrução faz? Ele vai coletar as evidências, coletar as provas e apresentar a juízo para que um outro juiz julgue, né? E vai também falar da questão das linguagens, né? E abordar essa ideia de que as ciências elas têm suas nomenclaturas, sua linguagem própria, e a história, de certa maneira, não tem, né? A história, os nomes das coisas em histórias, a gente recebe dos nossos objetos de estudo. E o último capítulo, que é o capítulo que não tem título, seria um capítulo dedicado justamente a essa relação entre o social e o indivíduo. Ele vai trazer alguns poucos parágrafos defendendo a importância do indivíduo nos estudos da história. E o que é que argumentaram os principais críticos do trabalho de Mark Bloch no decorrer da trajetória dele? Ou mesmo depois da morte dele, não sei. Ok, então a gente tem que pensar que a fundação do Zanardi, né, ou seja, esse início da produção intelectual dele já está quase centenária. Então,
a depender do momento, a gente vai observar críticas distintas, né? Nesse primeiro momento, existe uma certa percepção de que o Bloch era muito apegado ao mundo rural, principalmente. Então, os trabalhos deles falam muito sobre o campesinato, né? Sobre as tecnologias do campo, né? Francês, né? E então há quem diga que a França não é só isso, não é só o campo. E de fato, o Bloch tinha esse apego ao campo muito forte. Aqui também existem críticas que vão dizer que o trabalho dele é uma aposta muito pungente na subjetividade do historiador. Isso seria um problema. Mas se a gente trouxer essa abordagem crítica ao Bloch mais para os nossos dias, né, para os nossos dias de hoje, a gente vai encontrar uma certa crítica a uma visão progressista, evolutiva da história, né? E também, e essa talvez seja a maior dos pontos, né, é uma perspectiva muito eurocêntrica. Por mais que o Bloch fosse defensor do método comparativo, a gente observa um privilégio de comparar a França com a Inglaterra. O caso alemão, ele até fala do Japão lá, quando vai falar da sociedade feudal, mas a gente observa um privilégio da Europa. Quando a gente pega a primeira década dos Annales, por exemplo, talvez as primeiras 2 décadas são muito raras, quase inexistentes, por exemplo, as artigos sobre a América Latina, que a gente chamaria de América Latina. Então, esse pensamento todo ele está muito ligado a uma tradição europeia. E uma outra questão também que, principalmente agora, no século XXI, que a gente pode observar no nosso debates acadêmicos, que também podem se tornar problemáticos quando a gente pensa no Bloch, é justamente essa visão de ciência. Se a visão de ciência foi o que diferenciou o Bloch da geração da Terceira República, agora isso também acontece, né? Porque, de novo, aquela formulação dele clássica, né? A história é a ciência dos homens. E a gente pode se perguntar hoje se ela é a ciência só dos homens. Será que o historiador ele é só o ogro da lenda, como o Bloch vai dizer, né? Então, essa perspectiva que vai separar o que é humano do que é a natureza, a gente hoje, né, na historiografia, nos estudos de história, a gente está colocando isso em xeque. Essas discussões sobre antropoceno, sobre as comunidades quilombolas, né, povos nativos, uma outra visão, com uma outra relação com a natureza, logo com uma outra relação com a ciência. Então, nesse sentido, talvez o trabalho do Marc Bloch seja um pouquinho questionável, mas obviamente ele não perde a sua relevância. E para terminar, essa é uma pergunta difícil, mas eu queria te perguntar sobre a influência do Marc Bloch na historiografia, mas não apenas nível de Brasil e França, né? Porque a Academia Brasileira durante muito tempo bebeu muito da França, tudo vinha da França, quase tudo era de lá, muito do que se pensava lá vinha para cá e hoje em dia a historiografia brasileira está um pouco mais aberta a outros lugares e tal, o que eu acho muito positivo. Mas essa influência ela não deixou de existir e tal, né? Então eu queria entender assim a influência do Marc Bloch, Brasil, França, mas para além disso também, o que é que você sabe sobre isso para falar pra gente? O Marc Bloch ele é se não o grande historiador do século XX. E assim, isso a gente vai além do contexto Brasil e França, né? Eu tive a oportunidade de pesquisar um pouquinho sobre os lugares de memória do Marc Bloch na minha tese, né? E a gente encontra, por exemplo, na Alemanha existe a instituição Marc Bloch, Colégio Marc Bloch. A apologia foi traduzida para inúmeras línguas, né? Foi traduzida para italiano, para japonês, para espanhol, finlandês e por aí vai. Então o Marc Bloch ele foi, de fato, uma figura muito importante na historiografia global, né? A gente não pode falar só de França e Brasil. O que se soma às suas reflexões, além disso, é essa questão dessa trajetória ilibada, né? O Marc Bloch ele lutou pela França, ele foi um patriota, ele lutou pela história. Então essa percepção de um eterno combatente em nome da verdade, em nome da justiça, né? É uma narrativa, um discurso que ultrapassa a barreira do nacional. Então, a gente, aqui no Brasil, a gente não precisa nem dizer, né? Eu acredito que todo mundo que entra na universidade de história, né, faz faculdade de história no Brasil, tem um primeiro contato com a apologia no primeiro período, né? E a grande maioria para por aí, porque sofre, enfim, não está acostumado com a linguagem acadêmica, né? E aí acaba criando até uma certa resistência, né, ao texto, né? Mas é isso. E o Marc Bloch ele tem também um alcance que vai para além da academia, né? Há pouco tempo, nesse momento que a gente está conversando aqui, eu
acho que foi uns 2, 3 meses atrás, o Marc Bloch foi elevado ao panteão da França. Então ele é reconhecido hoje, não foi 2 meses não, foi em 2024. Ele foi reconhecido há pouco tempo, ainda como uma figura pública de muito interesse. A gente observa também na França, ainda hoje, políticos de extrema-direita tentando fazer uso do nome dele, a neta dele vindo a público defender a sua memória, o seu legado. Então o Marc Bloch, apesar da gente estar já há muitas décadas afastado dele, ele ainda é uma figura que tem uma relevância cultural. E a gente tem que lembrar que, voltando aqui ao Brasil, que todos nós fomos formados por ele, de certa maneira, né? Então, mesmo assim, por exemplo, pensando aqui nos projetos que a gente apresenta para dissertações e teses, né? A gente não tem que colocar lá o problema, né? O tema da pesquisa é o problema, é uma pergunta. Então, esse método regressivo, o método compreensivo, ele está ali presente numa questão burocrática que a gente produz ali para tentar entrar num programa de pós-graduação. Então, eu acho que essa influência dele, ela é ainda muito forte. Também em 1929, Bloch e Lucien Febvre lançam aquilo que vai ser uma das maiores revoluções metodológicas da história no século XX, a Revue d'Histoire Économique et Sociale, também conhecida como Revista dos Análises. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou e agora quer ler alguma coisa sobre isso. Se você tivesse que recomendar até 3 livros, o que seriam? Quais livros seriam? Olha, eu recomendaria, primeiro, assim, pensando em livros em português, né? Carole Fink escreveu a biografia do Marc Bloch, chamada Marc Bloch, Uma Vida na História. É uma edição muito antiga, é difícil de encontrar para compra, mas em muitas bibliotecas universitárias esse livro faz parte do acervo. E, além disso, eu diria para todo mundo voltar à Apologia da História, né? Superar aí o trauma do primeiro período e mais para frente tentar ler de novo, porque ele traz pensamentos ali que são muito importantes até os dias de hoje. E para quem estiver mais interessado também nesse outro lado do Marc Bloch, que vai um pouquinho além do historiador, A Estranha Derrota também é um livro que eu recomendaria, né? Essa análise que ele faz da Segunda Guerra Mundial, né? Porque você vai ver como que o historiador e o cidadão dialogam entre si. Eu acho que esse é um exemplo muito importante, né, de como que funciona ali a cabeça do Bloch. Então é isso, gente. Jorge, tens alguma consideração final? Não, só queria agradecer mesmo pela oportunidade e reforçar, leiam o Marc Bloch, leiam mesmo, porque ele é um dos maiores que nós temos, né? E é isso. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final e não se esqueçam que na descrição desse episódio vocês encontram o link para o meu curso, O Ofício do Historiador para Marc Bloch, onde eu explico de maneira didática todos os principais pontos do livro Apologia da História ou O Ofício do Historiador de Marc Bloch. E o curso está só R$ 29,90, com acesso vitalício, você pode ver quantas vezes quiser e quando quiser. Lembrando, link na descrição, beleza? Muito obrigado e até a próxima. O História FM é uma produção do canal Leitura Obriga História. Apresentação, Iclis Rodrigues. Edição, Samuel Gambini. Roteiro, Iclis Rodrigues. O financiamento deste programa é realizado pelos nossos colaboradores em apoia.se/Obriga História. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.